Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Helena Bobini pelo brilhantismo, né, com que apresenta para nós nessa noite o não menos brilhante, né, Darcy Ribeiro. Então, ouvi realmente assim, muito emocionado esse entrecorte de poesia misturado, né, com a vida de Darcy Ribeiro, nos penetra aqui como norte-mineiros, né, como mineiros. Então, realmente fiquei, né, deveras assim, emocionado com a exposição. E nós, né, para termos ainda mais o privilégio de ouvir um pouco mais a professora Helena Bobini, nós abriríamos para algumas perguntas, né, um bate-papo com vocês. Então, quem quiser se manifestar, professora Cláudia. Primeiro, eu acho que pelo olhar de todo mundo aqui, a gente está muito satisfeito com a fala brilhante da professora. Eu só queria destacar alguns pontos que eu acho que é fundamental para a gente. Quando a gente pensou na Helena, a gente pensou nisso, nessa vinculação do entendimento de Darcy Ribeiro. Eu acho que foi muito gratificante escutar, né, da Helena, tão brilhantemente como ela apresentou, de forma, né, esse cruzamento que ela faz de quem vem a ser o intelectual, né? A gente compreender primeiro o intelectual, e eu achei muito legal a contramão, né? O Darcy vem sempre na contramão da questão de ser mineiro, da questão dessas heranças que estão aí, né, do Brasil daquela forma, da geração de 50. Eu achei muito legal você citar e foi muito legal que a fala dela não ficou chata, não ficou naquela coisa da gente apresentar o Darcy assim, nasceu, viveu, fez isso, fez aquilo. Que é um negócio que a gente, né, e é por isso que a gente está trazendo a Helena, porque é uma pessoa maravilhosa e que não ia fazer essa coisa triste com a gente sentar aqui e escutar 40 minutos de aspectos da biografia de Darcy. Mas não tem como não falar, né, das coisas que ele fez. Eu acho que ela pegou umas coisas que são fundamentais para a gente entender e que é por aí que a cátedra de Darcy vai desenvolver aqui. Esse amor, né, pela causa indígena. Eu acho que a gente tem que ir ampliando pelas populações tradicionais. Acho que isso fica para a gente como aquilo de a gente não vai resignar, a gente está no processo aqui, eu quero aproveitar, que amanhã é um grande dia de luta. Eu acho que Darcy gostou de estar falando aqui. A gente está discutindo a estatuinte, nós queremos saber que universidade é essa que queremos. Acho que Darcy vai dar nós não vamos acomodar. Eu sinto isso, essas pessoas que estão aqui me perguntaram para mim assim, qual é o público da cátedra? O público da cátedra está se constituindo aqui hoje. São essas pessoas que acreditam no Brasil melhor. São pessoas que ainda conseguem ter utopia, que nós temos que trabalhar para que o mundo seja com um ideal melhor de igualdade, né? de equidade e por aí vai. Isso não é só sonho, não. Acho que parte daqui da nossa luta amanhã, a gente tem que fazer por isso. Nós estamos aí trabalhando para formar, né, cientistas sociais. E eu quero agradecer que a gente tem uma aqui da educação à distância. Eu quero citar que foi muito legal você estar aqui. Esse espaço é do presencial, mas também é da educação à distância. E eu quero agradecer a Helena e falar que a contribuição dela, eu quero até perguntar, a gente tem um livro que a gente vai estar publicando com alguns textos de professores daqui sobre Darcy, sobre a obra dele, se ela quer compor com a gente com esse texto maravilhoso que você apresentou aqui. Mas a gente combina isso. Mas eu quero agradecer e falar que era isso que a gente esperava. E o que eu sinto aqui é que foi além do que a gente esperava. Então a Helena abrilhantou, eu acho que a gente está dançando a carta de uma forma bem consistente e a palavra que ela falou que eu gostei muito da questão do conceito de institucionalização também. Como é que a gente pensa essa questão de institucionalizar? O que nós estamos querendo institucionalizar, né? Eu vou passar para ela novamente e abrir para o debate. Eu acho que a gente pode fazer três. Antes de passar para ela, eu queria que vocês fizessem. Vamos fazer de 3 em 3 blocos. Alguém quer se inscrever? Vamos fazer no próprio microfone. Tá? A gente está aberto para as questões. Esse fato aconteceu comigo lá em Belo Horizonte. Quando a senhora fez uma menção ao Roberto Amado, né, eu até
veio com o professor Elza Bíblia. Eu perguntei ao Roberto Amata, sim, por quê que havia entre ele e Darcy Ribeiro uma certa, eu falei assim, uma rixa entre os dois. E por que ele não considerava o Darcy Ribeiro enquanto antropólogo, representante da antropologia brasileira? Ele simplesmente olhou para mim assim e falou assim, você é de onde? Eu sou do norte de Minas. Sou perto de Montes Claros. Só poderia ser. Você é muito ousado. Não respondeu a minha pergunta. Aí eu falei assim, eu vou guardar essa coisa aqui dentro de mim até um dia. Um dia eu consigo saber. Eu queria se a senhora professora poderia me falar alguma coisa sobre essa questão entre os dois. Muito obrigado. Quando eu conheci um pouco dos dois, acho que a primeira coisa que eu te diria é que os dois eram muito vaidosos. O Mata continua, até por isso, em primeiro lugar, né? Uma coisa de quase temperamento. Mas, quando eu tratei disso no livro, até com as cartas e tudo, eu acho que mais o que a nota que predominou ali naquela disputa, que talvez nem faça mais tanto sentido para o Roberto Amata hoje. Por isso, talvez ele tenha até, se ele pensar bem, não tem nem razão para a briga, né? Então, eles chegaram a fazer as pazes numa certa reunião da ABA e perdeu completamente o sentido do que tinha naquele vigor do momento de fundação do Museu Nacional. Então, era uma disputa, digamos, entre orientações mais profissionais, mais afeiçoada a uma escolha de modelos e de urgência de formação dos jovens antropólogos, de acordo e em sintonia com os métodos mais avançados dos países centrais. E o Darcy achava que isso era menos importante do que se embrenhar pelo Brasil. Enfim, era uma disputa do que prevaleceria na institucionalização da pós-graduação do Museu Nacional. E que eu acho que quanto mais foi amadurecendo o próprio museu, quanto mais institucionalizado ficou e mais maduros os personagens ficaram, essas desavenças se amainaram fortemente, eu diria. Mas, sobretudo, são muito parecidos. Eu queria parabenizar a professora Helena pela fala, que eu acho que nem cabe um debate, né? Na verdade, a gente fica procurando, né, que não é uma fala para debate, é uma fala para ouvir e pensar, né? Mas eu não poderia ter a oportunidade né, não é bem uma pergunta, mas assim, de uma colocação, né? Tanto que se fala da fidelidade, né? E a senhora escreveu tanto da fidelidade. E eu queria saber de você, né, se me permite, aonde que está a mineridade de Darcy tão universal que ele é? Não sei, eu acho que o susto maior que eu tomei quando eu me aproximei do Darcy, e eu me aproximei do Darcy pelo contrário. Vou até contar uma historinha pessoal. Meu primeiro livro que eu escrevi com o Simão Schwartz e Wanda Maria Ribeiro Costa, exatamente Tempos de Capanema, né? E durante o tempo de feitura de Tempos de Capanema, de 1980, 82 a 84, 2 anos, foi quando, de 80 a 83, foi quando o arquivo entrou no CPDOC, nós fomos os primeiros pesquisadores a manusear aqueles documentos. Então a gente tinha um contato muito estreito, os três da equipe. Darcy já se caminhando para o Pierre Brizola, estava lá no meio daquela discussão. E eu ficava muito, muito impressionada com a virulência com que o Simão, mas não só o Simão, a geração do Simão falava de Darcy. E sempre puxando por esse lado da irresponsabilidade, da pressa, da falta de institucionalidade, etc. Bom, e
E aconteceu, nessa época eu dava aula à noite na faculdade de Cândido Mendes, terça e sexta, até 10, não sei quanto da noite. E era uma sexta-feira, e cheguei em casa depois de dar aula muito, custa a dormir, né? Tem uma coisa que quer quietar, e era um programa que eu acho que chamava, era o equivalente à Roda Viva hoje, mas tinha outro nome. E era o Darcy. Falei, puxa vida, eu ouço falar mal dele todo dia, quase. Toda vez que falo, vou ver por que falam tão mal do Darcy. O programa começava às 11, acabou às 1 da manhã. E a 1h eu queria saber onde era a festa. Eu estava ligadíssima. Era uma coisa impressionante, de fato, uma coisa impressionante. E no dia seguinte eu me lembro de ter comentado com o Simão, eu não sei se ele é o que é, e nem sei se você tem razão no comentário. O que eu sei é que as pessoas que se fascinam no contato com ele não estão brincando. Porque o Simão também sabia que a coisa que me dá mais sono, se eu quero dormir, é só ligar a televisão. Quer dizer, esse aparelho que tem, né, sobre mim ainda, um efeito quase que de sonífero, eu não dormia. Era uma coisa inacreditável ouvir aquela pessoa falar. Então, nem ali achei que tinha nada que ver com Minas Gerais, nada disso. Mas tinha que ver com o projeto, com a defesa que ele fazia, que tinha que tirar as crianças da rua, que tinha que fazer a escola, que tinha tudo. E até a história clássica, eu agora estou falando que está filmando, não sei se eu posso falar disso, mas acho que sim. Que ele falou na televisão, né? Ele falou lá. Nessa época fazia, eu acho que a Xuxa comemorava 20 anos não sei se 20 anos, de trabalho e tal. E aí perguntava, Darcy, você está falando tanto de criança, tanto da escola, tanto disso, o que você acha da Xuxa? E aí ele disse, eu acho a Xuxa uma pessoa extraordinária, uma moça linda, trabalha, poucas pessoas eu vejo com essa garra de trabalho. As pessoas são muito maldosas porque falam que tudo que ela faz é porque o Pelé abriu uma porta. Quantas pessoas você abre porta, janela, entrega tudo e a pessoa não faz nada. Ela não se droga, ela não bebe. Eu acho ela extraordinária e quero que ela tenha muito sucesso. A única coisa que eu acho é que ela devia ser proibida para criança. Tem alguma coisa mais Darcy? Quer dizer, e era isso, combinava completamente com a fala dele, que era o adiantado, o que as crianças não tinham, que era atenção, um momento de carreira que as meninas eram muito sexualizadas com aquela roupa, isso depois mudou muito, né? E a única coisa que ele achava era uma coisa simples assim. Então, a minha entrada no Darcy foi sempre pela educação, por causa de Anísio Teixeira, por causa do movimento da Escola Nova. E quando apareceu a chance de fazer o concurso titular para o UERJ, o concurso nosso titular, não sei se mudou, mas acho que não deve ter mudado não, porque ninguém mais fez. É uma prova, além da prova, tem prova de aula, tem prova de escrita, tem uma tese. Tem todas as coisas do concurso, mais uma tese. E aí tinha que escrever um trabalho original. Eu falei, então eu acho que vou escrever sobre Darcy. Mas aí a entrada já era essa, pela educação. E quando eu fui tratar melhor daquilo, isso não estou acreditando. Quer dizer, não fazia parte para mim disso. Ele próprio fala isso em Confissões. Mas por quê? Porque eu acho que essa versão da modernidade é a versão que a gente consagrou um pouco disso, que é um conjunto de atribuições e de valores que se colou, né, o jeito de ser mineiro. Tem que ver isso que a gente estava conversando um pouco antes, eu conversando com o Zé Murilo de Carvalho, disse, não, mas Montes Claros não é Minas, mas também Juiz de Fora não é Minas. Eu falei, o que é Minas? Ele é só a rua da Bahia, é só aquele grupinho, né, de intelectuais dali. Então, acho que Darcy combina com o que eu terminei no meu livro da tese lá, dos Guardiões da Razão, mas que eu não tratei do Darcy ali. Eu acho que o Darcy faz parte de uma versão desse universo, digamos, de valores atribuídos a certa forma de comportamento,
que não é muito combinado com o que o grupo que consagrou fez. Porque o grupo que consagrou primeiro ocupou o Estado Nacional. Tinha pouco, né? Chegou lá, chegou no Estado. E depois de pessoas muito especialmente ligadas às letras. Então tinha uma imprensa que cultivava, tinha os contos, tinha os livros, foi um conjunto de percepções que acabou sendo muito, quase popularizada, né? E acho que o Darcy está mais sintonizado com uma versão que esses mineiros mais racionais, mais institucionalizados, têm uma certa desconfiança. Quer dizer, ele faz parte de uma das minas, que talvez não tenha ocupado o espaço nacional, como o João Pinheiro não ocupou, não é isso? Ali, naquele começo de República, o projeto de João Pinheiro era um projeto tão ousado quanto o projeto do Brizola, por exemplo, no Rio. E não vingou, nem João Pinheiro aqui, nem lá. E era um projeto de república, né? A diferença de João Pinheiro para ele, no caso, era uma certa impaciência que João Pinheiro tinha com tudo que fosse literário, com tudo que fosse muito de narrativa, muito de discussão. Era homem de ação, era mesmo de resolver as questões de uma forma mais rápida. Então, acho que é muito mineiro. Quanto mais eu vou entrando, acho que Darcy é assim. Só que Minas não é uma coisa só. Né? Boa noite à mesa e aos participantes, professora Helena. Primeiro agradecer, né, e manifestar o afeto que a turma do Dinter tem em tê-la como professora essa semana. E nós, alunos do doutorado em Ciências Sociais do convênio UERJ e o Unimontes, que trouxemos, né, talvez esse encontro ecumênico da pessoa da senhora aqui na Unimontes. Mas, diante da sua fala poética e afetuosa, eu fico pensando, isso é muito mineiro, acho que ela está um pouquinho de mineiro, porque ela falou assim, hoje eu estava lá em casa pensando, ela está no hotel. Eu fico pensando, está muito mineira. E aí chegou em Minas, né? E mineiro tem uma coisa dessa, de acolher, de tratar, de conversar, trocar uma piada, né? Tu pede um amigo, não pede piada, essa coisa assim. Mas eu gostaria, assim, não sou das ciências sociais, mas estou me cativando e me conquistando e me abrindo para ciências sociais, porque eu sou do serviço social. E a questão de Antônio Gramsci, do intelectual orgânico, isso rebate muito na gente. Então, dentro das suas salas, tão bem elaboradas, né, catedraticamente pensadas, como que a gente pode conceber, né, à luz de Darcy Ribeiro, esse intelectual orgânico dentro de um mundo em estranhamento? Boa noite, professores. Boa noite, doutor auditório. Eu queria saber, dentro desse gancho foi proposto, dessa frustração, de certo modo, Darcy Ribeiro com a Universidade de Brasília, qual seria o ideal dele e fazer um contraponto com a universidade com o que é hoje? Obrigado. Nada simples, nenhuma das duas. Eu acho, Leni, que essa pergunta sua, eu não sei se o Darcy se perceberia como intelectual orgânico. Não sei mesmo. Eu não tenho registro disso em nenhuma das falas dele. Mas tem elementos para jogar para esse lado. Por quê? Uma das maiores convicções que ele tinha, e por isso que eu terminei com essa fala da Dinamarca, era de que o conhecimento, pelo conhecimento, era quase um pecado. Quer dizer, a ideia de que alguém que teve e tem o privilégio ou a condição de conhecer tem que ter responsabilidade de transformar esse conhecimento em favor da comunidade onde está. É claro que ele está falando pelo Brasil, né? Então, a paixão dele, eu acho que nisso tem uma mistura muito bem combinada desse lado intervencionista dele, político, com a formação da Escola Livre de Sociologia. Eu acho que aquele celeiro ali, a gente já tem uns 2, 3 trabalhos sobre aquele momento, que é muito interessante se você pensar só da turma do Darcy.
Horaci Nogueira, que tem um texto clássico, eu acho que definitivo, a respeito da maneira como tratamos as relações raciais no Brasil, né? Preconceito de raça, de marca e preconceito de origem. O que é isso, senão alguém que olha para a situação concreta do seu lugar e avalia a diferença de uma forma de interação com outra. Florestan Fernandes nós acompanhamos até o final o que foi. E Darcy, dessa turma. Mas o que foi aquela escola? Aquilo ali foi uma mistura de um diagnóstico de escola de Chicago, quer dizer, é um Brasil com tudo por fazer, por isso é que ele talvez tenha incorporado menos de uma militância muito permanente, porque ele era muito inquieto, Darcy, né, onde entrava, ficava um pouco saído, nunca teve paciência com nenhum desses processos, para o bem e para o mal, porque também deixava as pessoas descalças ali, cada coisa que fazia e que inventava, né? Era o tempo da invenção, era o tempo da inquietação. Mas ele tinha esta convicção acoplada à ideia de que ciência social se faz medindo, pesquisando, resolvendo, mas por pesquisa. Então, por exemplo, eu fico vendo uma cátedra da Darcy Ribeiro, talvez a homenagem maior que pudesse ser feita aqui, seja de pesquisas continuadas de Brasil, de questões relacionadas à situação social brasileira. Então, nesse sentido, eu acho que essa categoria do intelectual engajado e do intelectual responsável por essa condução é muito forte na maneira como ele percebia a responsabilidade de ser intelectual. Era uma coisa quase de alguém que, diante de um país com uma restrição tão grande de conhecimento, a um número tão reduzido de pessoas, você que tem esse privilégio não pode ficar com você. Por isso que ele chama dos mineiros, amigos dele, esse da geração intelectual, de estéril, de improdutivo, eles ficam ali naquela pergunta que é uma pergunta muito mais a si do que uma pergunta que tenha devolução. Claro que isso não é consensual e claro que os intelectuais não são pensados dessa maneira por todas as pessoas, mas nele, certamente, essa dimensão pública de engajamento é visceral, acho que sim. Da Universidade de Brasília, também volta para o Darcy, né, para o Anísio. Entre 35 e 39, o Anísio Teixeira criou um grupo seleto de professores e pesquisadores, uma experiência no Rio de Janeiro da Universidade do Distrito Federal, que era a capital, né? Então, o DF. A experiência da UDF, abortada em 39, processos terríveis também, de perseguição de comunistas e cassação de nome de pessoas, isso já está pouco documentado, pouco falado e tal. Foi uma experiência impressionante, porque uma experiência sem muita obediência a uma estrutura verticalizada que acabou depois predominando pelo Ministério Capanema, né? Não foi à toa que foi fechado ali, aquele ministério. Essa experiência é uma experiência que nunca saiu nem da discussão do Anísio, nem na reflexão do Darcy. Quando Juscelino inventa a mudança da capital, é isso que eu agora vou começar a olhar e finalmente conseguir as cartas, né, do Darcy. Vou escrever sobre isso um pouco melhor agora, lendo as cartas do Darcy. Mas essa informação que eu vou falar, isso a gente tem, já está documentado. O Juscelino não tinha no projeto da capital fazer uma universidade, isso não estava no plano. Então, Darcy e o Anísio disseram, como é que pode uma capital que é moderna, que é para jogar o Brasil para o desenvolvimento, que é para preparar o Brasil para o próximo século, a única coisa importante que devia ter, não tem em lugar da ciência, etc. Então, a Universidade de Brasília, ela foi uma tentativa, e a história é incrível, a maneira como Darcy convidava as pessoas era uma coisa alucinada,
era de replicar a experiência da UDF. Eles queriam recuperar para Brasília a experiência da UDF, que presidiria o quê? A criação, a invenção e o saber tem que ser anterior a qualquer formalização. Então, os anos iniciais da UNB, eu tenho um grande amigo, que é um designer, Alex Chacon, Perão Chacon. Alex é um designer que não teve ensino médio. Ele tinha um ateliê dentro da universidade. E trabalhava com o Lelé, que é um arquiteto, que estava lá o tempo todo ao lado do Darcy, desenhou tudo, do CIEPS, de todas as coisas. Então, era uma experiência de universidade que não podia ser sacrificada por qualquer processo que não obedecesse ao conhecimento. Esse era um pouco a orientação daquilo, né? Eu entrevistei uns 8 arquitetos que foram para lá na época, o matemático que o Darcy tirou lá do Pará, disse, você venha, é para fazer o que, Darcy? Você que vai dizer o que é para fazer. Não sei matemática, não sei, você que vai dizer como é que faz para ficar melhor. Então, era uma experiência universitária, por isso que ele fala que era contra essa feição vetusta, burocratizada e sem imaginação, que tomou conta da Universidade Brasileira. Brasília seria a contraface disso, que foi interrompida com o regime militar, invasão, etc. Então, em todos esses projetos, você tem um pouco isso. O CIEP foi isso também. Quer dizer, onde é a força do CIEP? Foi a ideia de que uma escola pública que tem que atender um público infantil como que seria atendido no Rio, não podia ser essa escola que o Darcy dizia que é hipócrita nossa. Nós somos o país da América Latina que tem um tempo mais curto de aula na escola. Mais curto. O nosso tempo de permanência da criança na escola aqui não chega a 3 horas e meia se contar aula mesmo, né? Então ele dizia, isso tudo é um fingimento, quer dizer, o Estado finge que paga, os professores fingem que pagam, os estudantes estão ali, mas podiam não estar. Então o CIEP começa com uma experiência integral, mas uma criança que sai de casa com fome, ela não vai começar nem a estudar, então tem que ter alimentação. Então uma criança que passa o dia inteiro tem que ter atendimento psicológico, tem que ter atendimento. Isso que é excepcional, que é um projeto, um laboratório do melhor, ao invés de começar como um projeto piloto para ir crescendo, ele tinha que fazer tudo em 4 anos. Então, ele começa um programa especial com um programa de massa. Esses são os descompassos desse tipo de política. Entendeu? Então, o CIEP, que além dessa aceleração, né? Então, para isso, ele não podia obedecer a burocracia. Então, a secretaria ordinária não servia, criou uma extraordinária. Os professores da rede não iam saber, cria professores novos. Então, ele foi criando uma aresta de briga entre o próprio segmento educacional do Rio, que não deu apoio nenhum para fechar e nem impôs nenhuma resistência para fechar aquele programa. Então, se a gente pegar o CBPE, né, o outro programa dele, por aquilo começa a andar, o Darcy sai por outra coisa que tem que ser. Então, o movimento da paixão, às vezes, não é muito amigo, né, de projetos que dependem de uma regularidade maior. A Universidade de Brasília foi um pouco isso. Mesmo assim, dizem os que ficaram, e acho que pode ter até uma certa razão, se manteve na universidade um certo espírito diferente de outras tantas mais burocratizadas. Outros dizem que não, ela já tá rendida como todas as outras. Não sei se eu respondi. Eu tenho um intelectual português que eu gosto muito, que eu admiro muito, que é o Agostinho da Silva. Ele também participou da abertura dessa Universidade de Brasília. Ele teve um papel, pelo que eu sei, fundamental mesmo nessa abertura, mas eu não sei qual era a relação dele com o Agostinho da Silva. Eu sei que ele também tinha uma perspectiva de educação muito aberta e mesmo nos últimos anos da vida dele, ele em Portugal dava essa perspectiva de uma universidade aberta a toda a gente, sem as cotas. Eu gostava de saber que a participação do Agostinho da Silva nessa ideia da Universidade de Brasília e a relação que ele teve com o Darcy Ribeiro.
E até no povo brasileiro. Sou eu que tenho que te agradecer. Não, eu que tenho que te agradecer essa indicação. Tomara que eu encontre, eu consegui, há uma semana já está comigo, as cartas do Darcy de 1958 a 64. Peguei porque foi um momento bom de discussão. Quem sabe eu encontro o Agostinho lá, não sei, não posso dizer, mas agora já fiquei muito curiosa, quem sabe. Porque eu acho que ele foi convidado mesmo pelo Darcy Ribeiro. Sim, certamente. Porque ele já tinha participado da abertura de várias universidades no Brasil. Certamente. Vou olhar com muito interesse. Depois a gente conversa. Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Glauber, sou do curso de Ciências Econômicas. Professora, eu gostaria de saber um pouco mais dessa ideologia trabalhista do Darcy. Essa relação dele. A minha outra pergunta seria sobre a CIEPS, mas a senhora já respondeu. Só comentando o que a senhora falou do CIEPS, um exemplo dessa falta de institucionalização que o Darcy pregava é o Sambódromo do Rio de Janeiro, que era a maior CIEP que tinha lá, e conseguiu acabar com ela, certo? Que ele queria unir a cultura popular com a educação pública, conseguiu por um certo tempo, mas infelizmente acabaram. E acho que é isso, muito obrigado. Boa noite, professores. Meu nome é Herbert. Na verdade é uma observação, né? A gente acaba sendo provocado a falar de professora, isso traz mais de fato uma reflexão do que qualquer questionamento possível nesse momento aqui. Eu acho que quem conheceu um pouquinho da história de Darcy, né, se sente saciado toda vez que lembra de uma possibilidade animadora que ele deixa com a aula dele. Eu acho que sobre o mito da mineiridade que o professor pergunta, eu acho que resolve sim quando lembra de Minas como muitas, sendo muitas, né? Mas eu prefiro lembrar Darcy como um autêntico geraizeiro, mais do que mineiro, um geraizeiro. E talvez por isso, né, essa falta de disciplina mesmo em seu fazimento, né, de seus fazimentos fundamentais. E aí, a ideia, a concepção da cátedra, eu acho que tem que ser, eu acho que tomando isso como um aporte fundamental, validam a própria história de Darcy, né? Pensar uma cátedra geraizeira, né? Por que não mais indisciplinada no sentido da contramão, né? Da universidade que está posta. Eu acho que quem conhece um pouco da história da universidade que recebe o nome, esse campus Darcy Ribeiro, ele pode sim ser muito mais orgânico. Eu acho que nós temos um caminho, um trabalho muito árduo para se pensar a construção de uma outra Unimontes possível. Eu acredito que nós temos um caminho, uma jornada muito dura aí, e eu acho que a gente vai precisar de muita indisciplina para construir essa universidade geraizeira que a Unimontes pode se transformar a partir de um legado, né, e que faça valer de fato o nome do geraizeiro Darcy Ribeiro. E aí o mito da mineiridade dele, eu acho que pode ser colocado um pouquinho de lado e se pensar um mito geraizeiro Darcy Ribeiro para se pensar uma outra universidade possível aqui dentro desse campus. A aproximação dele no trabalhismo, ele mesmo diz que vem do suicídio de Vargas, né? Foi ali que, de alguma maneira, ele ficou seduzido definitivamente pelo legado de uma liderança que tinha feito aquela mobilização. A expressão mais pública disso foi o período curto que ele esteve com Jango, lá de ministro, interrompido com o golpe. Então, não sei se Darcy poderia ser incluído, talvez, entre os que, de alguma maneira, se mantiveram no partido, porque ele não teve essa fidelidade tão grande ao partido. E a única liderança com quem o Darcy se aproximou e que não teve nenhuma desavença foi com o Brizola. É uma coisa muito curiosa, porque houve ali uma divisão de trabalho extraordinária. O Brizola atribuiu a ele toda a área da educação e da cultura, que ele teria liberdade completa de fazer, e em troca disso ele fortalecia e apoiava o Brizola, e que foi um apoio até o fim de vida. O Darcy nunca teve muita dúvida disso. Mas acho que esse namoro, ele traduziu na versão do trabalhismo por essa dimensão popular, que também era um pouco estranha para a geração intelectual dele. E
mais difusa ou mais larga, me parece, do que a de um partido. Por isso que acho que o trabalhismo talvez expresse essa dimensão melhor. Foi muito importante para a gente, eu peguei algumas anotações, acho que é a professora Helena que deu os indicativos de para onde que nós vamos andar com a cátedra, né? Acho que foi muito importante a fala dela, a dimensão que ela trouxe dessa intelectualidade de Darcy, aquele homem que nos resignava só compreender que sociedade é essa, mas essa compreensão tinha que vir junto com a transformação, com a necessidade de fazer por. Então, acho que o nosso compromisso de estar lançando essa cátedra aqui é porque nós somos num momento ímpar dessa universidade. Nós temos que construir uma universidade que queremos. Não vamos deixar que os outros falam para a gente que universidade é essa. A gente é muito sabedor que universidade é essa que queremos. Aqui, pela fala de todo mundo, a gente já sabe os indicativos, mas a gente quer com muita liberdade, com compromisso de estar sempre, nunca resignar. Então, acho que a gente vem com essa fala de começar uma cátedra com essas pessoas que estão aqui que sonham com uma utopia diferente. E que vamos pesquisar, conforme a Helena nos sugeriu, acho que é por aí que a gente comece com essa cátedra com as grandes questões do Brasil. E, necessariamente, acho que a questão educacional, para a gente que está aqui, né, não tem como fugir dela. Eu acho que ela vai ser uma grande chave para a nossa cátedra. E hoje aqui a gente está constituindo uma cátedra com pessoas que são muito importantes, que estão na luta dessa nossa universidade há muito tempo e que têm representado o discurso mais crítico, que a gente não está vendo nenhuma autoridade aqui, né? Mas nós estamos vendo isso, é importante para a gente. A cátedra, ela nasce dessa conjunção de acadêmicos e professores que acreditam numa utopia realizável, não só de sonhos, mas acho que merece a gente estar aqui nessa região e a gente visitar o Darcy a partir dos problemas nossos atuais. É isso que a cátedra vai pretender e contamos com todos vocês. Muito obrigada. Eu vou passar para a Helena para despedir. Mas foi uma honra ter você aqui com a gente e a sua contribuição foi magnífica. Muito obrigada, Helena. Eu só quero agradecer por tudo, por estar aqui, pela recepção, pela paciência de vocês de ouvir, dizer que muito prazer, estou perto e torcendo para uma universidade melhor, maior, mais perto do Brasil. Obrigada. Construída por nós, né?